Obrigado. Não, só para deixar claro que esse material e esse curso tem, apesar de adaptado, a autoria do David Jung. E, e esse material nós estamos distribuindo, né, em forma de alguns slides para vocês, mas o pedido do David foi que não fosse reproduzido, além desse fórum que nós estamos, e que não fosse comercializado. Então, ele pode ser usado perfeitamente por vocês para os fins desse treinamento e até replicado, mas guardando o direito autoral de David Chung. Ah, também essas imagens, né, da aula de hoje, provavelmente da próxima aula, poderão ser divulgadas no Disciples Today. E aí, caso alguém de vocês não concorde, por favor, fique à vontade para não estar, né, na captação da imagem, mas se vocês autorizam, para fins de divulgação do que pode ser feito durante a pandemia nas igrejas de Cristo, né? Essa é uma iniciativa de encorajamento de outras iniciativas pelo mundo, de ações que possam reunir, mesmo virtualmente, nossos irmãos para aprendizado. Bom, dando prosseguimento lá ao que nós tratamos na reunião anterior, queria compartilhar com vocês. Quando nós falávamos, nós propusemos o exercício sobre exatamente no seu exemplo de conflito, o que vocês viveram, né, no seu exemplo pessoal de conflito, com relação a quais foram as fontes do seu conflito, qual o nível que atingiu o seu conflito e até onde se propagou. Aí pediria que dois de vocês, ou duas de vocês, pudessem compartilhar, no seu caso, quais foram as fontes do seu conflito e o nível que atingiu e até onde se propagou. Alguém poderia, por favor, contribuir com o seu exemplo pessoal? Naturalmente, como nós mencionamos, resguardando nomes e preservando a identidade de pessoas, de forma a não identificá-las e não expor as pessoas ou criando algum tipo de vínculo desse nível. Alguém teria uma possibilidade de contribuição? Eu posso contribuir. Obrigado. Embora seja bem conflitante, mas aqui é qual o conflito que havia aqui, é isso? Quais foram as fontes do seu conflito? Na sua visão, o seu conflito foi originado devido a diferentes objetivos ou diferentes papéis, valores, perspectivas, diferentes estilos de lidar com o conflito? A raiz do conflito se deu a quais tipos de diferenças? Nos propósitos, nos papéis, na sua visão, quais foram as fontes? O que foi... no caso, foi mais o que aconteceu, né? Foi nos papéis, né? Uhum. Houve, Certo. então, houve uma dificuldade de conversação, né? E eu estou pegando um ponto aqui, quem estava envolvido aqui, né? Uhum. A parte envolvida, né? A parte envolvida foi família, né? Conflito dentro de família, né? A situação que aconteceu, problema com o problema foi um videogame, né? O que aconteceu, né? O conflito foi familiar mesmo. Acho que eu tenho que ser mais explícito para poder ajudar, Claro. até vocês poderem entender. E a dificuldade, como eu tenho uma dificuldade com meu filho sobre essa questão, né?
ele tem 16 anos de idade e eu coloquei um horário, né, que pudesse se jogar, né, e esse horário não foi obedecido. Então, o conflito foi porque se ultrapassou o limite, né, e houve exaltação, né, então a coisa ficou bem grave, não foi uma situação fácil de se resolver, né? Houve envolvimentos de terceiros. Então, o que foi dito, né? O que foi dito ou o que foi feito por ele. Essa parte eu não entendi muito, né? Mas foi mais a atitude dele, né? Ele teve uma atitude agressiva. Obrigado. Deixa eu te perguntar uma coisa, se você puder responder, vai ajudar bastante o grupo. Isso já foi resolvido? Então, Ainda está entre vocês? Aumentou a população envolvida? No caso, tinha você e ele. Outras pessoas acabaram sendo envolvidas nesse conflito? Qual o nível que ele atingiu? sim, houve, né? Houve a parte da mãe, né? A mãe envolveu. Teve que envolver a parceria, né? Teve que envolver mais pessoas na parceria para poder resolver o conflito. Né? Que ele chegou. É que eu estou sem aquela parte do. Não, tudo Uma bem. parte que é muito interessante. Né? Não se preocupe. Então, mas foi resolvido. Mas ele foi resolvido, né? Entendi. Ele chegou a um agravante, mas ele chegou a ser resolvido, né? Tá. Então, Então, muito bom, muito não bom. No envolvendo caso, mais pessoas. ótimo. No caso que nós acabamos de ouvir, né, desse relato, esse problema foi solucionado e ele chegou ao nível de triangulação, no qual outras pessoas foram envolvidas. As pessoas, elas, felizmente, foram envolvidas de uma forma positiva, né, evitando que houvesse uma propagação ainda maior do conflito. Muito obrigado pelo seu depoimento, tá bom? Amém. É isso aí. Obrigado mesmo, ajudou bastante. Então, irmãos, o que a gente queria com vocês avançar um pouquinho mais aqui nos slides, e a gente vai entrar aqui num campo de autoconsciência, né? Nos aprofundando um pouco mais nesse nível de conhecer como nós funcionamos em meio ao conflito, né? No tocante às nossas emoções. Esse é um gráfico conhecido por alguns de nós, onde aqui você tem o seu estado normal, né? Das suas emoções, mas alguma coisa acontece que a gente vai chamar daqui para frente de gatilho. Esse gatilho, ele vai eclodir um aumento da emoção. Essa emoção pode ser raiva ou medo. Alguma coisa, de novo, está na origem disso, né? É um mecanismo de defesa natural nosso, tá? Não é algo que seja ruim. Porém, à medida que se cresce esse nível de emoção, seja lá qual for, decresce em paralelo a nossa qualidade, a nossa capacidade de julgar. Esse material é fruto de pesquisa de um trabalho de Lee Allen Hengert e Paul Smith, e que mostra, com pequenas variações, o que acontece com cada um de nós. Quando você se depara com uma situação estressora, algo acontece que você começa a ficar um pouco descontrolado, e com isso começa a diminuir a sua capacidade de julgamento até tal ponto em que você fica muito emotivado e ao mesmo tempo, lá embaixo, você vai ter o seu vale,
o seu ponto mais baixo da capacidade de julgar. Nesses casos, é onde você tem os crimes passionais, por exemplo, ou os crimes de trânsito, quando alguém fecha alguém, alguém xinga a outra pessoa reage de um modo agressivo. Nesse ponto, famílias que até então estavam fazendo uma comemoração de Natal, alguém fala algo que gera uma resposta agressiva e já degringola uma crise enorme, e aí a qualidade de julgamento vai embora e brigas acontecem, às vezes, irreversíveis. Então, normalmente esse ápice, né, da emoção, e todos nós já passamos por isso de alguma maneira, em várias situações, e aí depois que aquela aceleração, aquele momento crítico lá, né, da emoção vem, aí você começa a descer, né, dessa crise, e você ultrapassa até o que seria o normal, e entra numa região meio de depressão. Então, aquilo que era agressão se volta um pouco para dentro, aí você começa a ficar um pouco triste pelo absurdo que você acabou de fazer, né? E naturalmente, nesse momento, começa a acelerar a sua qualidade de julgamento, você começa a ter mais discernimento sobre a situação. E é legal quando isso se restabelece, mas o dano causado nessa região aqui, de novo, pode ser muito grande, mas conhecendo como a gente funciona, a gente pode trabalhar nessa região aqui, tá? Na subida dessa montanha, para de alguma forma quebrar um pouco a altura dessa montanha, tá? Que ela vai existir, tá? Em todos nós. É impossível, a menos que com muito treinamento e muita preparação, você ficar sempre flat aqui, sem ter algum tipo de perturbação. Mas nosso trabalho é manter isso o menos alto possível para você manter a tua qualidade de julgamento sempre bem, né? E tomar a decisão mais correta que você poderia tomar na situação. Até aqui vocês têm alguma pergunta? Pode levantar sua mão ou simplesmente abrir o microfone e perguntar, caso você tenha. Pois bem, Paula, por favor. Isildo, essa questão tem a ver com esse pensamento, tem o pensamento mais cartesiano, né? E o sistêmico, né? Desse julgamento, a gente tentar ter esse julgamento mais sistêmico, né? Que não é um julgamento, seria isso, eu não sei, seria um julgamento onde você procura entender todo o processo, né? Você procura entender a origem, o que aconteceu, né? Você faz essas ponderações, essas considerações, e você não se deixa levar simplesmente pela emoção ou pelo preconceito, né? Aquele pensamento ou sentimento que você já acha que a pessoa quis fazer aquilo porque... Muito bom, Paula. Seria isso? Exatamente. Aí a palavra julgamento é qualidade de análise, a qualidade de percepção, qualidade da avaliação, de fato. Aí não é aquele julgamento certo ou errado, é aquela capacidade de você agregar, de você angariar uma avaliação mais ampla, né, do porquê que está acontecendo aquela situação. Por que aquela pessoa me fechou no trânsito, acabou de me fechar? Porque isso aconteceu literalmente hoje. Eu estava indo para um local e aí a pessoa fez uma ultrapassagem bem arriscada e me ultrapassou para imediatamente parar logo na frente, porque o sinal estava fechado. E eu comecei a pensar nos motivos para ele fazer aquilo, né? Objetivamente não tinha nenhum, porque estava tudo engarrafado mesmo, mas eu pensei que ele deveria ser uma pessoa ansiosa, né? E eu muitas vezes, por ansiedade, já fiz coisas que eu não gostei. Então, eu pensei, bom, ele deve estar lutando com ansiedade hoje, então
dá para compreender. Eu também tenho ansiedade, então acabei, passando por isso. Mas, não sei se respondi, Paula. Não, respondeu, é mais essa questão da palavra, né, julgamento, né? Porque eu acho que esse julgamento ele faz mais parte desse pensamento cartesiano, né? De você querer resolver rápido as coisas, de você tomar uma decisão muito rápida. O pensamento sistêmico ele está mais alinhado com essa avaliação, né, essa ponderação, essa busca exatamente de mediar, né, de entender o porquê o outro fez aquilo, né, de considerar. Eu entendi isso, né? Sim. Mas muito obrigada. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Mais alguém? Tereza? Não, só... Desculpe, é que eu não estou tendo uma visibilidade exatamente. Imagina. Com mãos levantadas. Eu entendo, muita gente. É só uma pergunta. Por exemplo, ali, quando você fala do gatilho, quando o gatilho é acionado, imediatamente a qualidade de julgamento é também, é isso? Sim, Tá. Imediatamente. Tá joia. Dependendo da intensidade do gatilho, né? E a gente vai ver a seguir que uma coisa que te aciona, uma coisa que te perturba, a mim não fará diferença. E vice-versa, né? Então, nós vamos ver isso a seguir. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Aqui, se você pensar lá no seu exemplo de conflito, né? Provavelmente, lá no seu exemplo de conflito, você teve também gatilhos, né? Que ativaram emoções. E algumas perguntas. Como é que você respondeu lá no seu exemplo de conflito ao gatilho? Como a sua opção atuou em você e o que ela produziu? Você percebe em você um padrão reativo semelhante em outros conflitos que você viveu? E sabendo o que você sabe agora, o que você poderia ter feito de modo diferente antes, durante e depois do conflito? Nos referindo a essas curvas. Será que a gente poderia repensar esse gatilho? Ou talvez, sabendo que, se soubéssemos que nós tínhamos controle sobre isso, ou algum nível de controle, abaixar um pouco mais essa curva? Enfim. O que vocês acham? Poderia ser diferente? Qual a sua opinião? Alguém levantou? Tá? Paula? Obrigado. E depois, Messias. Então, eu acho que é muito interessante pensar nesses gatilhos. Eu acho que vem assim de entender a emoção que se tem e o sentimento com o qual se lida, né? Porque às vezes é difícil, se a gente não identifica, é difícil poder diminuir a intensidade, né? A gente entender o que é, né? Do que eu estou sentindo realmente, né? Qual é o sentimento e qual é a emoção, né? Fazer essa diferenciação para aprender a lidar, né? Porque às vezes é tão difícil a gente saber, né? O que eu estou sentindo mesmo, né? Conhecer por que isso está vindo, né? Então, eu acho que tendo essa visão, essa sensibilidade, identificando, quando a gente identifica, isso ajuda a diminuir, né? Eu penso assim, a ter mais domínio próprio, né? De uma certa forma, né? Diminuir esse gatilho. Né? Excelente, Paula. Como você disse, é muito importante a gente identificar o que nós estamos sentindo ali, né? E não tem nada de errado em você sentir uma coisa que é feia, porque isso é natural de nós. Errado é quando a gente nega essa coisa e dissimula isso e trata de uma forma errada ou insuficiente aquilo, né? No exemplo que eu dei, a raiva, né? Do ato de ser fechado no trânsito e outros exemplos mais.
eu preciso identificar, eu estou com raiva aqui, né? E não, poxa, o cara errou comigo. Sim, é possível que ele tenha errado, mas o que que eu estou sentindo aqui? Pode ser medo, né? São sentimentos bem comuns em relação ao que a gente está tratando aqui. Mas alguém, eu acho que alguém tinha levantado a mão, desculpem, mas eu não estou. O Messias levantou a mão. Messias. Tá, Messias, por favor. Uhum. Oi. Posso falar? Claro, obrigado. Então, esse posicionamento do gatilho aí, quando ele vem, no caso como foi colocado, vem os sentimentos de justiça, de raiva, de resolver a questão do meu modo, com a minha justiça, né? Então, perceber essas coisas antes de agir não teria subido tanto ali, né? Acho que esse slide que foi mostrado aí mostra muito o termômetro, né? É como um termômetro, né? Se conseguir controlar esse termômetro, né? A impulsão que ele sobe. Tem gatilhos que ele é disparado de uma forma que você nem consegue segurar o gatilho. Por ele ser rápido, a impulsão, ou seja, a emoção, fala mais do que você segurar e tentar entender, que é bem difícil você entender o que está acontecendo no momento, né? Você controlar o sentimento de emoção, né? Que num gatilho pode explodir a emoção, né? E você agir por impulso. Então, se eu tivesse essa aula antes, eu teria controlado o meu gatilho, né? Na verdade, o gatilho teria disparado, eu teria controlado a subida dele, né? Teria ponderado, né? Porque nesses casos aí você conta aí de 1 a 10, né? Respira e controla, né? Mas eu acredito também que é algo bem difícil no momento de você configurar o seu tipo de reação. Seja numa situação, até no trânsito. Eu tive situação essa semana também no trânsito, né? O cara deu a seta, ele deu a seta e entrou. Quase pegou o meio do meu carro, né? E ele ficou todo bravo, me xingou, né? Mas eu não estava errado. Quem estava errado era ele dentro do carro, né? Que ele deu a seta, aí eu estava na mão, estava parado. Então, foi como você falou, entender a reação do outro, né? Por que ele agiu, né? E a ansiedade é algo muito difícil de se lidar também, né? Agora, quando a gente vê se ele subiu muito, né? Acho que ter esse controle, eu acredito que é muito difícil ainda lidar com isso, né? Obrigado. Vamos em frente, mais alguém, Denilson? Helenice. Helenice, obrigado. Tem tempo ou posso falar depois, se quiser, não tem problema não. Não, pode expressar. Legal, sobre isso que você falou, tem uma escritura que eu sempre persegui ela, digamos assim, que é 2 Pedro 2. Fala, quando sofria, não revidava, né? Também não fazia ameaças, algo nesse sentido, 1 Pedro 2, 3. Quando insultado, não revidava, era isso. E eu li essa escritura muito e perseguia muito para eu conseguir praticar ela durante muito tempo, né? Em situações, assim, cotidianas, né? Especialmente na minha casa. E realmente, sempre que acontece algo, né, que dispara esse gatilho, e a gente não tem esse controle, a gente se sente muito mal, né, por ser cristão, né, e não ter tido aquele domínio próprio que a gente espera. Mas esses gatilhos, eu acredito que eles são, né, como você mesmo citaram aí, muito inconsciente,
né? E até que ele vai trazendo à tona, e ele vai ser curado, é algo que demora um tempo, né? E também como cristão eu vejo que isso também é uma obra do fruto de Deus, é o fruto do Espírito, né? Que vai se construindo aos poucos. Então, hoje as coisas, muitas daquelas coisas, hoje eu consegui superar aqui nesse cotidiano, sabe? Então, é impressionante isso. Então, para cada um ter paciência, né, consigo mesmo, né, quando errar também não se torturar tanto, porque Deus está fazendo algo, né, no tempo certo. A gente vai conseguir superar aos poucos. Obrigada. Muito bom depoimento, excelente, eu concordo. Pensando assim, no meu caso, eu era muito mais reativo antes, na minha infância, na minha adolescência, e com o passar dos anos, você vai sendo transformado por Deus, e você vai naturalmente corrigindo alguns padrões, e eu acho que a Bíblia fala, né, que Deus disciplina e corrige para o nosso bem, mesmo adultos, né? As transformações que eu tive lá atrás continuam acontecendo nas nossas vidas, né? De forma que nós nos portemos de modo mais adequado, e eventualmente nós vamos sendo, sim, transformados, como você disse. Muito bom. Mais alguém? Tá. É a Silvana e o Esron Tá levantaram. bom. Obrigado, Silvana. Boa noite. Boa noite. Meu marido que vai falar. Boa noite. Sim. Boa noite. Sim, Boa noite. boa noite. Queria falar assim que não tem sido semelhante, né? Eu penso assim, eu já fui muito reativo na vida, e é claro que a gente, né, como vocês já bem colocaram aí, hoje, quando você está diante, né, de um disparo, a gente pensa, né, consegue já pensar assim e fazer o que é certo, né? Mas sobre o meu exemplo da semana passada, né, a fonte, o nível que chegou, né, um caso de vizinhança, né, de vizinho, assim, eu reconheço que eu estava com raiva, então acho que isso aí tinha que me brecar, né, nesse momento. E o meu senso de justiça, ele estava muito apurado, né? E aí, e uma coisa que eu entendo também do gatilho, uma vez disparado isso, né, Isildo, eu entendo assim, né, pelo que eu estou entendendo, né, do tempo, uma vez disparado assim, quanto mais alto é o pico, né, menor é sua qualidade de julgamento. Sim. Né? Então, eu passei assim por essa experiência, e isso me levou também a uma depressão, né, me levou à lona, né, mas também eu me vi num momento assim de grande recuperação, porque ele começou intrapessoal, mas depois ele se tornou interpessoal, porque precisamos de um mediador, daquele que é o gestor, né, daqui do local onde se vive, né? Uhum. Mas assim, isso terminou bem, de forma muito bem depois, assim, então a gente teve uma grande recuperação nisso, né? Mas assim, para tirar uma lição de tudo isso. Que ótimo, muito obrigado. Apenas mais uma contribuição e nós vamos avançar. O Esron tinha levantado a mão, não sei se ele Esron? gostaria de falar, e o William levantou a mão aqui também. Tá bom. Esron? Bem, eu não tenho essa postura reativa, né, diante do conflito, né? Mas eu sei que isso me leva a esse pico de emoção interno. Assim, eu retenho toda aquela emoção, e ali aquilo acaba me fazendo um mal muito grande, né? Porque eu não sou explosivo, eu não reajo, eu mantenho, consigo ter um equilíbrio ali nos momentos de conflito, assim que eu me enxergo, né? E assim que também algumas pessoas falam sobre mim.
mas internamente eu vou me destruindo, entendeu? Até conseguir, em um momento, uma resolução daquilo, né? E muitas vezes isso me leva, assim, para um sentimento orgulhoso, né? De eu retrair todas aquela emoção que eu poderia, talvez, explodir ali, colocar tudo para fora, tentar ver o que ia dar, né? Mas de esperar uma oportunidade de mostrar que aquela pessoa estava errada, né? E aí é onde nasce o orgulho, né? De querer estar certo em tudo. Às vezes também pode vir querer botar em mim um caráter vingativo, né? De querer, peraí, isso aqui eu vou mostrar ali, e nasce aquela coisa meio que vingativa e orgulhosa, né? Mas reagir num momento assim, isso não ocorre, mas eu fico realmente destruído por dentro. A emoção vai naquele pico, eu fico ali como se tivesse nada acontecido, mas interiormente eu fico bem difícil isso, né? Aí o equilíbrio disso aí é que é bem difícil de se encontrar, né? Saber reagir no momento certo e saber conter e manter um equilíbrio, né? Eu, na maioria das vezes, eu mantenho ali, mas por dentro muito difícil. Acho bem bacana o que você compartilhou, porque provavelmente esse padrão reproduz uma boa parte das pessoas que estão aqui nessa sala, eu me incluindo. É muito frequente para mim eu assumir o controle da emoção, porém com uma permanência residual daquela emoção, daquele pensamento. E uma reflexão que a gente precisa ter é que tão ou mais lesivo do que a reação imediata, do que a raiva, é guardar, né, essa mágoa no coração para um momento futuro. E socialmente é uma coisa aprovada, né, esse comportamento. Todavia, no plano do que nós estamos tratando, não ajuda o sistema, né, as pessoas opostas a você, e nem a você, e nem a mim, no médio e longo prazos. Então, acho que é importante as duas coisas. É excelente o que você falou, de se manter o controle, e também é muito importante se tratar com aquilo que ficou, né? Procurando a pessoa para a solução e a resolução daquilo. Ou seja, você vai falar e a gente vai tratar sobre isso a seguir de uma forma tal que vai tirar aquele resíduo negativo, né, do coração e vai ajudar a outra pessoa. Imagine, hipoteticamente, que a outra pessoa não queira ou não atenda a sua proposição, tudo bem, você não deixou aquilo no teu coração. O que você acha do que eu estou sugerindo? Não, tem que trabalhar muito bem isso, né? Porque a mágoa vai ficando. E assim, muitas vezes, se a pessoa não quiser resolver, a postura de eu ir lá e querer resolver, a pessoa não quiser resolver, cara, eu não me sinto assim resolvido ainda. Eu sinto que teria que chegar um fim, né? Uhum. E daí eu ainda não fico contra essa paz profunda ali, naquela plena tranquilidade. E ainda ficam aquelas mágoas, né? A coisa de guardar é muito ruim, né? A coisa de guardar, você se envenena, né? Sim, sim. E morre, né? Com aquilo guardado, né? Claro. E aí encontrar esse equilíbrio, né? De saber e resolver e tentar. Mas é isso aí. Mas obrigado aí. Nada. Irmãos, muito obrigado. Eu gostaria de ouvi-los no grupo do WhatsApp sobre as suas contribuições, mas a gente vai precisar avançar um pouquinho. E tem algumas coisas que são gatilhos para nós, né? Algumas vezes são frases, outras vezes são gestos, e muito comum se acalme, né?
se acalme, não precisa ficar assim, irritado. Quando você fala isso para uma pessoa que está irritada, em 90% das vezes ela fica mais irritada ainda. Muitas vezes não é o que você fala, né? Mas às vezes a sua gestualização, às vezes a sua não audição da pessoa, ou às vezes expressões como sempre, ou nunca, ou tentei. Talvez essas frases que expressam desistência, elas sejam talvez as mais agressivas que alguém possa ter ou falar. Desinteresse, né? Em alguns níveis de conflito, essas coisas podem acontecer. E a gente já falou um pouco sobre isso, né? E a gente já falou sobre você e suas emoções nesses gatilhos. A gente vai passar por essa parte, porque acho que a gente já falou muito sobre isso, mas me reportando algumas coisas que foram faladas por alguns de vocês, aqui mesmo nesse encontro de hoje, sobre coisas que nós podemos controlar e coisas que nós podemos influenciar e coisas que nós não podemos nem controlar e nem influenciar. Aqui, como vocês veem, as coisas que nós podemos controlar são absolutamente pequenas, né? Um círculo pequeno. Quando eu era bem mais jovem, achei que eu podia controlar um monte de coisas, mas à medida que o tempo passa e as minhas experiências vêm, e as minhas experiências com Deus vêm, esse círculo começa a diminuir cada vez mais. E as coisas que eu posso influenciar são maiores em quantidade do que aquelas coisas que eu posso controlar. No entanto, isso é muito importante que eu vou falar agora. Todo o resto desse plano, tá? E onde é que termina esse plano, esse retângulo? Termina no infinito. E onde o infinito termina? Muito além, né? Nós não temos controle. Enfim, as coisas que nós podemos influenciar ou controlar são muito mínimas com relação a todas as coisas. Isso deve dar para a gente uma leveza enorme, porque muitas vezes nós, inclusive nós como cristãos, temos a tendência, a predisposição, o coração de resolver algumas situações. Mas há situações que nós não vamos conseguir resolver, conflitos que nós não vamos conseguir sequer influenciar. E tudo bem com isso. Com isso a gente precisa descansar em Deus, sabendo que há coisas que estão no nosso controle, por exemplo, a nossa reação ao conflito, coisas que nós podemos influenciar, a reação de outras pessoas, podemos inspirá-las, podemos orar por elas, mas tem um monte de coisas que nós não podemos fazer a respeito disso. A oração, sim, sempre. Mas outra coisa que nós não podemos controlar, mas apenas influenciar, aquilo que está em vermelho, é a direção de um conflito. Quando um conflito se exacerba, a gente pode fazer com que ele tome uma direção ou outra, que ele se reduza, que ele se estabilize ou que ele cresça. Isso tem a ver com a gente. E a gente não pode influenciar nem controlar muitas coisas, né? Clima, geografia, muito da história geral. Quando uma pessoa escolhe pecar contra você de forma determinada e frequente e não quer parar, nosso passado, tá? Então, não há muito o que fazer a respeito disso. Quando a outra parte não quer conversa, de hipótese nenhuma, né? Não quer a resolução de hipótese nenhuma, mas eu tenho uma ótima notícia. Ainda o passado e todos os erros que ele gerou e todas as consequências que ele fez, você pode alterar na perspectiva de Deus, através da oração humilde
diante de um Deus poderoso para alterar qualquer coisa. Provavelmente a sua vida tem coisas que você já venceu, coisas que você está lutando e coisas que você perdeu. Eu posso te assegurar, não pela minha força, mas pela graça de Deus, que Ele pode, e Ele tem poder e amor para transformar o que você já declarou como perdido. Seja um relacionamento, seja um objetivo pessoal, seja uma desavença que te causou muita dor, uma desavença no seio da tua família, ou com um amigo querido, ou na congregação, Deus pode mudar. Apesar de todos os desgastes que isso já aconteceu. E alguns de nós já experimentaram essa graça e essa transformação do que é miraculoso. Então, essa é uma boa e inspiradora informação que eu tenho para vocês. E gostaria de deixar um momento agora leve, né, para você descansar e reconhecer que... E agora a gente vai para as salas para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? Que tipo de coisa você tem tentado até hoje controlar? Que tipo de pessoas, que pessoas você tem tentado controlar ou influenciar? Pessoas que de fato você não tem ou não deve ter controle nem influência. Você pode pensar em vários espectros: a família, trabalho, e quais mudanças você e eu precisamos adotar a partir desse fato, que nós não devemos controlar ou não conseguimos influenciar algumas pessoas e situações. Deixo vocês com esse debate nas salas. Pediria para vocês se aterem exatamente a essa pergunta. Não divagarem por outras explicações nem narrativas. Mas queria que você fosse bastante aberto, vulnerável, e a gente vai chamar vocês logo mais para, talvez, realizar alguns depoimentos sobre isso. Com certeza vai ajudar bastante as pessoas, como já tem ajudado até agora. Então, vamos lá nos dividir por salas. Denilson, você pode nos auxiliar? Bem-vindos aí a todos. A gente vai continuar aqui na sala principal agora. O Isildo vai dar continuidade à aula. Obrigado. O pessoal está voltando aí. O William já voltou? William Pereira? Eu estou aqui. Aí. Sim. Tudo bem, William? Tudo bem. É para eu compartilhar algo aqui? É isso? Se você puder, por favor, já que da vez anterior eu não pude, por razões de tempo, te dar a oportunidade, você poderia sim. contribuir Vamos lá, posso sim. Nesse item que a gente está tratando aqui, ou... Posso sim. Obrigado, viu? Boa noite aí, pessoal. Eu vou, antes de entrar nesse aqui, assim, eu vou só rapidamente falar um pouco do outro, né? Bem rápido, vou ser bem breve. O gatilho, realmente, ele assim, é inevitável, né? Somente quando é de surpresa, né? Então, muitas vezes a gente pega a gente de surpresa, né? Então, o silêncio, né? Acredito que às vezes é a melhor opção, né? Então, só rapidamente, voltando um pouco do assunto anterior, e referente a esse aqui da pergunta, né? Assim, quais são as situações que eu tento controlar, né? Influenciar? Geralmente, a reação da pessoa, né? Tentar, por exemplo, eu costumo ser um pouco impulsivo às vezes, né? Então, e por conta disso, às vezes sei lá, uma palavra mal colocada, uma mal comunicação, né? Às vezes algo que eu acho que para mim é muito simples, né? Mas da maneira que eu falo, pode não repercutir muito bem para quem ouve,
né? E aí já foi, né? Aí eu já falei, né? E tipo, eu fico tentando contornar ou tentando, tipo, acalmar a pessoa, né? Mas aí a pessoa já tá tentando se resolver, né? Ou quero que a pessoa tente se resolver rapidamente, né? Mas aí ela tem o tempo dela, né? Ou a pessoa reage, né? Então acontece de diversas maneiras. Isso não tem como controlar, né? Porque é de cada um, né? O que eu tenho feito para nas mudanças assim, na minha mente, ações que eu preciso adotar, né? Daqui para frente, né? Antes de falar qualquer coisa, né? Eu mentalizar, né? O que eu vou dizer, se possível, né? Falar como se eu estivesse falando para mim mesmo, né? Mesmo que eu venha demorar, ou sei lá, até o próprio silêncio mesmo, né? E não falar, né? Porque às vezes acho que o silêncio, muitas vezes nesse momento, eu acho que é a melhor é a opção, né? Porque quando você está com o gatilho totalmente acionado, né? Ou você vai acertar alguém, né? Mas se você contém, você acerta você mesmo, né? E então, muitas vezes então é melhor parar, acertar você mesmo, né? E depois de um tempo que tiver, sei lá, uns anos um pouco mais, de repente, mais um pouco melhor, né? Tentar falar com a pessoa, né? Mas o bom não é nem segurar, né? Acho que é isso. Muito Obrigado. bom. Muito bom, William. Muito obrigado, viu? Você falou várias palavras bem aplicáveis. Léo, acho que tinha levantado a mão, e Alex, e aí a gente finaliza. Se puderem, por favor, resumir em um minutinho só, por favor, eu agradeço demais. Isildo, na verdade, quem vai falar sou eu, Sandra. Boa Oi, noite. Sandra, obrigado. Boa noite. Na verdade, você acertou. Bem facinho esse debate, viu? Porque o que o cristão mais sabe fazer é saber fazer a coisa certa. Então, a primeira pergunta é se tem alguma situação em que a gente, né, controla ou quer influenciar e a gente sabe que não precisa, né? Eu acredito que todos nós vivemos isso e é incrível que uma das irmãs do nosso grupo falou que o motivo dela estar fazendo esse curso é justamente para poder lidar com um conflito no dia a dia, né? Então, no meu caso também, eu tenho um conflito em que eu quero controlar uma situação em que eu cheguei à conclusão de que é inviável, né? Então, não vou entrar em detalhes aqui, porque só um minutinho, mas o mais importante é a decisão que eu tomei para poder não querer controlar, porque eu percebi que eu estava julgando, que eu estava criticando, que eu estava falando por trás, que eu estava compartilhando com outro essa determinada situação, e a minha decisão foi de confiar, de colocar nas mãos de Deus, de orar, de pedir a Deus sabedoria para poder lidar com esta situação. Então, isso aí. Excelente, muito obrigado. Muito bom. Alex, e aí a gente volta para a sequência. Obrigado, Alex. Alex, seu microfone está mutado ainda. Ok, me dá um minuto de novo. Então, lá na nossa sala, todos nós lembramos de situações onde a gente queria controlar pessoas ou situações, sempre buscando ou aumentar o prazer, o bem-estar, ou fugir da dor, né? E lembramos do exemplo de Jesus no Getsêmani, né? Que ele não tentou mudar a situação que ia acontecer, mas mudar o próprio coração. Então a gente concluiu que o que a gente precisa fazer daqui para frente é realmente, quando a gente não consegue controlar muito distante de nós mesmos, né, chamar, né, Deus pelo Espírito para mudar a gente, né? Em vez de mudar a situação, mudar os outros, Deus me muda aqui, me ajuda a aprender o que eu tenho que aprender nessa situação aqui para passar e sair dela mais parecido com Cristo do outro lado, né? Porque muitas vezes a gente não consegue escapar das situações com todos os esforços que a gente faça, né? Então,
esse esforço aí de oração e de buscar o Espírito para ser mais parecido, imitar o exemplo de Cristo, é o que vale a pena. Confirma, José? José está na minha tela aqui. Excelente, muito obrigado. E demais irmãos que eventualmente possam contribuir, todos queremos ouvir muito a sua expressão. Por favor, coloquem lá no grupo do WhatsApp. Eu sei que, mesmo depois daqui, lá, quando você terminar a reunião, logo mais, o Espírito vai falar com você alguma coisa bem legal. Por favor, compartilhe com a gente, porque é isso aí que a gente está fazendo, né? É aprendendo com Deus, sendo usados cada um de nós sendo usados para ouvi-lo, né? Aqui algumas simples estratégias para a gente manter aquela montanha mais baixa possível. Orações rápidas são uma maneira. No momento onde Neemias estava defronte ao rei, ele fez uma prece com pouquíssimas palavras para obter o favor do rei. E ele estava ali com medo, mas ele fez uma prece instantânea. Eu acho um recurso bem legal, bem prático, bem simples e muito, muito poderoso, que eu acredito que a maioria de nós já usou. A respiração profunda não é uma coisa que a gente conhece muito, isso faz mais parte do conhecimento de práticas teológicas, inclusive, do Oriente. Todavia, ela é demais eficaz, lhe ajuda bastante com relação à questão da ansiedade, e você pode estudar ou pesquisar mais a respeito disso. Tem uma experiência minha com respiração profunda, mas eu vou deixar que você mesmo ou você mesma busque fazer esses exercícios e perceber um funcionamento melhor do teu pulmão, do teu corpo, principalmente da tua mente. É um redutor de ansiedade espetacular. Com certeza, vários de nós têm experiências pessoais com relação a essa questão de respiração, meditação, relaxamento, mas deixo com vocês, podem compartilhar lá no grupo. Um diálogo interior positivo é uma coisa bem bacana também. Uma coisa que eu acho que é bem legal é pensar que aquela pessoa que está em oposição a você, ela tem um ponto de vista e que talvez o ponto de vista daquela pessoa esteja certo e o meu errado. Em situações como essa, você pode pensar, provavelmente essa pessoa tem uma coisa bem causal, tem um motivo muito importante e eu preciso conhecer esse motivo para compreender essa situação, compreender essa pessoa, ou seja, amar aquela pessoa que está divergindo de você ou mesmo brigando com você. Tom, como você fala e naturalmente como você ouve, faz bastante diferença. A gente vai a seguir aprender mais sobre abertura e curiosidade, ao contrário de julgamento, e boas palavras, né? Isso faz uma diferença enorme. Também a forma como a gente enuncia, né? A gente pode falar a mesma coisa usando palavras positivas, e isso vai encorajar muito as pessoas que estão em oposição a nós. Veja aqui, nesse caso desses exemplos, exemplos de negação e individual ou acusatórios, e aqui exemplos positivos, onde a gente usa a segunda pessoa, usamos aqui o pronome nós, aqui oculto. O que nós podemos fazer, vamos nós tentar fazer o seguinte, o que você acha, quer dizer, você chama o outro para participar de algo que você está pensando com muito respeito, que é uma coisa em falta hoje. Quando a gente confere respeito, a gente conquista rapidamente a adesão das pessoas. Aqui a gente vai fazer um exercício. Eu sei que a maioria de nós já passou por alguma experiência com bisturi, uma experiência cirúrgica. E aí eu acho que você tem uma caneta, por favor, pegue uma caneta ou algo pontudo e parecido com um bisturi próximo de você.
pode ser uma caneta ou um lápis. Tudo bem? Isso é muito importante. Eu te prometo que esse exercício não vai te causar nenhum dano, como um bisturi, talvez um pouco. Mas todo mundo lá com uma caneta ou um lápis na mão? Tudo bem? Agora você vai fazer o seguinte, você vai aproximar esse lápis ou essa caneta o mais próximo possível do seu nariz. Tudo bem? Vamos lá? Aproximando o mais próximo que você puder, ok? Você pode parar na medida mais próxima que você conseguir. Alguém deve ter tocado o nariz. Se você é narigudo como eu, provavelmente o seu nariz já foi tocado muito antes de você pensar em chegar próximo do objeto. Mas agora a gente vai fazer a mesma experiência. Se você, como eu, usa óculos, por favor, tire seu óculos e faça a mesma experiência agora de aproximação desse objeto do seu olho direito ou esquerdo, tanto faz. Progressivamente, pode ir, vá, e você parou. Provavelmente, você parou a muitos centímetros do teu olho. Eu vou colocar o óculos para ver. Eu queria ver uma mãozinha só para me dizer se você conseguiu tocar o seu globo do olho ou você conseguiu tocar o seu nariz. Ricardo, você pode ligar o seu microfone e me dizer, você chegou a chegar bem perto do teu olho, você tocou o seu olho, você tocou o seu nariz? Se você... Eu toquei o nariz, mas o olho não. Não? Alguém tocou o olho nesse grupo? Eu toquei os cílios. Os cílios. A mesma coisa, toquei os cílios. Uau! Também toquei os cílios. Que massa! Eu também. Mas, legal. Eu fiquei bem longe do meu olho. Também. Massa. Então, o que a gente aprendeu aqui é que tem alguns assuntos que são mais sensíveis para nós. E da mesma forma, tem alguns assuntos que são mais sensíveis a outras pessoas. E a gente tem que respeitar o tempo das pessoas para tratar desses assuntos sensíveis. Não é na hora que você quer. É na hora que a pessoa vai se sentir segura para tratar daquele assunto. E tem pessoas que são muito sensíveis a diversos assuntos. Tudo bem também. Você vai esperar o tempo dessa pessoa para conversar. Porém, veja o que está escrito em azul aqui, ó. É mais saudável dar um tempo na discussão humana, né? Não vai forçar uma coisa, dando um tempo para o Senhor agir nas situações. Mas não vamos nos acomodar e deixar de tratá-las. Porque aquele assunto é sensível, ou a pessoa é sensível, não caia no engano de entrar numa zona de conforto e deixar aquele assunto. Porque exatamente esse assunto vai fermentar, vai crescer e gerar um problema bem mais difícil de se resolver. Então, essa é uma orientação. Aqui a gente vai entrar já na ferramenta em uma das ferramentas de solução de conflitos, que é a escuta ativa. E esse provavelmente é o maior elemento, a melhor ferramenta que a gente tem, que é a escutar. Isso tem a ver com, de novo, né, consideração, respeito e o completo entendimento do que a outra parte está falando, né? E é desafiante a gente saber o que o outro fala. A gente acha que sabe o que o outro fala ou pensa, mas isso não é verdade. É importante que haja uma validação, que é uma expressão, de novo, de respeito e demonstração de empatia
com o que a pessoa está sentindo, não necessariamente concordando com a pessoa. Um exemplo, alguém reclama, tudo que você se importa é com o meu dinheiro. A pessoa 2 valida, não significa concorda. Ele parafraseia, ele fala em outras palavras, verbos de aceitação. Compreendo que está sendo difícil para você, uma empatia aqui. Na reflexão, você se coloca de forma clara, presente, e da mesma forma e na mesma altura que a pessoa está, com a mesma carga de expressão que a pessoa está, levando a sério o que a pessoa está falando e dando presença visual à pessoa, não só escutando, mas olhando para a pessoa com respeito, e isso é, de novo, muito importante. E parafrasear é falar aquilo que a pessoa falou para você entender, é perguntar, em outras palavras, aquilo que você entendeu. Expressões do tipo, se eu estou compreendendo bem, parece que você ficou chateada comigo quando eu cheguei tarde ontem à noite. Seria correto dizer que você gostaria de aprender mais sobre isso? Ao ouvir isso, entendo que estou completamente enganado. São possíveis formas de parafrasear algo que foi dito. Nós vamos entrar agora... Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre parafrasear e exercitar isso um pouco mais. Mas nos exercícios que vocês receberam na mensagem de WhatsApp que eu mandei ontem, ou anteontem, acho que foi anteontem, vocês vão encontrar alguns exemplos onde vocês vão poder treinar o que a gente chama de parafrasear. Muito bem, mal entendidos. Bom, de novo, esse material tem adaptação do Achieve Center, e aqui tem alguma coisa bem bacana, e eu já vou entrar direto no ponto principal. A nossa capacidade de perceber os fatos é afetada por um monte de coisas, nossa vida, nossa experiência, nossa educação, nossa proximidade com Deus, e até mesmo nossa saúde. Eu estava falando mais cedo sobre esse assunto, e a gente tem vários exemplos, né, do dia a dia, da Bíblia, quando homens na Bíblia eles foram afetados por circunstâncias que mudaram completamente as suas histórias e as suas experiências. E, de fato, nós precisamos limpar os nossos olhos, né, termos olhos bons e limparmos nossas lentes. E aqui, nós vamos ter exatamente o que acontece e que provavelmente explica a maior parte da nossa dificuldade em resolver nossos conflitos. Pediria a sua atenção para esses 2 quadrados aqui, tá? O que está colorido aqui com cor bege é você por dentro. Você é muito mais bonita do que isso aqui, mas é assim que você funciona. Eu vou explicar o que acontece. Alguma coisa fora de você acontece. Alguém faz uma ação. Ou não te cumprimenta lá no culto, passou por você, não te cumprimentou, ou te fechou lá na rua, o carro que fechou o seu carro, e aquilo gera, através da sua lente, né, através da forma como você vê, percebe essa ação, um efeito dentro de você. Né? De acordo com essa lente, vai gerar um efeito. Quanto mais essa lente estiver aumentada ou distorcida, mais esse efeito vai ser desconectado do que de fato aconteceu. Quanto mais essa lente estiver embaçada ou deformada, mais ela vai causar uma informação diferente daquilo que de fato está acontecendo.
Então, aí, uma dica, né? Muito cuidado com com o nosso olhar, com a nossa lente. Isso daqui, além de ser algo voluntário, é algo também involuntário. Esse efeito que foi causado em nós, você tem uma liberdade de atuar com ele. Você pode usar em verde essa seta de curiosidade para descobrir de forma curiosa, respeitosa com a pessoa o que de fato foi a intenção dela. Poxa, eu te fechei, mas eu nem te vi. Eu estava levando o meu filho para a emergência. Olha ele aqui no banco traseiro do carro. Eu não tive a intenção, porque eu perguntei e não presumi esse cara é um cara grosseiro, mal educado e ruim. Eu vou dizer isso para ele. Então, quando eu substituo a presunção, aquilo que eu acho que está acontecendo, pela curiosidade de perguntar respeitosamente o que a pessoa intencionou ou qual é o ponto de vista da outra pessoa, rapidamente eu chego numa informação muito mais clara, efeito da curiosidade, do que da presunção que eu sou rapidamente instado a ter. Então, é mais trabalhoso ser curioso, precisa de mais tempo ser curioso, no entanto, vai te gerar uma informação bem mais clara e bem mais verdadeira do que a presunção. A presunção, ela é preconceituosa, ela é arrogante, ela é simplista, né? Ela polariza. Ah, não, esse cara é de tal partido. Ah, não, esse cara aqui é de tal outro partido. Mas às vezes o cara não é de partido nenhum. Ele foi de um partido, não é mais. E aí, com essa informação, você vai produzir, por consequência, uma ação. E a sua ação pode ser do tipo, puxa vida, por que você fez isso? Foi estúpido. Ou, puxa, eu compreendo que você me fechou lá porque você estava com o seu filho, ou você estava vivendo um período ansioso na sua vida, ou que você é ansioso e que você dirige muito rápido, e que você eventualmente fecha as pessoas, mas você não tinha nada contra mim, especificamente. Então, uma ação de compreensão, uma ação que passa por uma informação mais clara daquilo que está de fato acontecendo. E isso é muito importante e de novo, para Deus e para as pessoas e para você, o que realmente acontece e o que mais reverbera está nesse universo aqui, desse bloco. Mas muitas vezes isso é o que menos a gente conhece. A gente conhece só o que a gente recebe e o que a gente reage. E desse agir, desse receber e reagir, não se esqueça que do outro lado tem uma pessoa que está passando pelo mesmo curto-circuito. Agora imagina que ao invés de você perguntar respeitosamente, pacientemente, esperando um tempo, você já atua de forma agressiva, você vai ter uma reação agressiva. Ou imagina que ambos entrem nesse esquema de presunção. Se termine, não se use essa seta verde, mas se use só a seta do julgamento, da presunção, o que vai acontecer? É o que, infelizmente, acontece em muitos casos, né? A deterioração, a extinção do relacionamento e até um problema mais sério e uma espiral de destruição e agressão. Então, esses são slides que, basicamente, vocês vão receber, que explicam um pouquinho melhor isso, e vocês vão poder, nos slides que vão ser compartilhados com vocês nos próximos dias, estudar um pouco melhor isso, fazer mais pesquisa sobre isso, mas tudo isso acontece muito rapidamente, e quanto mais você se treina a usar a curiosidade e não o julgamento, mais rapidamente você vai estar preparado para os próximos conflitos que acontecerão, sabe quando?
talvez amanhã, talvez logo mais, à noite, com certeza essa semana. E eu queria deixar com vocês esse último exercício para nosso próximo encontro, usando novamente o seu tradicional exemplo de conflito, você pensar em como poderia ser diferente se você tivesse usado mais análises, mais curiosidade e menos julgamento. Mesmo que pareça absolutamente claro e evidente a intenção da pessoa, eu posso te assegurar que, na maioria das vezes, a percepção está equivocada ou completamente errada. E, naturalmente, eu deixo vocês com essas perguntas. E, de novo, aqui, uma coisa que foi falada frequentemente aqui nesse encontro foi como você se sentiu. As intenções que você achava que a pessoa tinha, suas suposições e outras possíveis explicações, é que a gente começa a entrar no campo da análise, no campo da obtenção de informações, no campo da curiosidade. Então, isso a gente vai trazer para os nossos próximos encontros, e aqui a gente queria encerrar só com talvez um ou dois últimos comentários ou dúvidas, caso vocês os tenham. Ok? Eu sugiro, então, eu não estou vendo mãos levantadas, mas ok, eu quero animá-los. Vocês já percorreram 3/4 do nosso caminho. Acredito que vocês, observando com curiosidade os slides e também pesquisando fontes alternativas das informações que a gente falou sobre meditação, sobre técnicas de realização dessas aproximações com mais calma, ou orações rápidas, tudo isso vai ajudar bastante a gente. Por hora, eu queria novamente agradecer com sinceridade todo o esforço de cada um de vocês, ao Denilson pelo ótimo trabalho aí nesse apoio como amigo também, e vejo vocês então na próxima e última aula. Vou deixar, como eu disse, esses materiais para vocês e uns exercícios para que vocês os tragam já para o próximo debate. Então, temos tarefa de casa, uma tarefa bem legal de a gente resolver com as ferramentas que a gente viu esses 2 casos que a gente vai compartilhar com vocês a seguir.